O Cristianismo e os Desastres é o podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM. Sabe aquela pergunta que, sei lá, todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Uma pergunta universal, né? Totalmente. Mas quando essa coisa ruim é um desastre natural, um terremoto, uma erupção vulcânica, a quem ou a que a gente recorre para tentar achar algum sentido nisso tudo? É uma das questões mais antigas da humanidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando num artigo acadêmico fascinante, publicado na revista Religion em 2010. Certo. Ele faz uma varredura histórica de como a tradição cristã, em particular, tentou responder essa pergunta. E a nossa missão aqui, então, é entender essa jornada de pensamento. Como é que a gente foi da ideia de que desastres são atos de Deus, quase sempre vistos como castigo, para uma visão completamente diferente, focada na vulnerabilidade humana e na nossa responsabilidade social? Exato. Porque essa mudança, como a gente vai ver, tem implicações gigantescas na forma como as comunidades de fé atuam hoje em áreas de desastre. Então, para começar a desvendar isso, a gente precisa de uma palavra-chave que os teólogos e filósofos usam o tempo todo, certo? Teodiceia. O que exatamente isso significa? Teodiceia é, basicamente, a tentativa de defender Deus. É o esforço intelectual para reconciliar três ideias que, à primeira vista, parecem não fazer sentido juntas. Ok, quais são? Primeira, Deus é infinitamente bom. Segunda, Deus é onipotente, todo-poderoso. E terceira, o mal e o sofrimento existem no mundo. Como essas três coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Esse é o quebra-cabeça da Teodiceia. E esse quebra-cabeça não é novo, ele já está lá nos textos bíblicos. Exatamente. O artigo mostra que no Antigo Testamento, a interpretação mais comum, quase um padrão, é a de que o sofrimento é um julgamento divino. É uma consequência direta do pecado. O caso de Jó. O caso mais famoso é o de Jó. Ele perde tudo e a primeira reação dos amigos dele é: Jó, o que você fez de errado? Confessa aí, porque você deve ter um pecado secreto muito grande para merecer tudo isso. A lógica era essa. Causa e efeito, sabe? Uma lógica bem direta, quase matemática. E essa ideia atravessa para o Novo Testamento, não é? Ela não desaparece. Não desaparece, mas fica mais complexa. O artigo cita 2 exemplos ótimos. Quando os discípulos encontram um cego de nascença, a pergunta automática deles para Jesus é: quem pecou, foi ele ou os pais dele? Eles ainda estão presos na mesma lógica de causa e efeito. Completamente. Em outro momento, uma torre desaba em Siloé e mata 18 pessoas. Quando perguntam a Jesus sobre isso, ele não diz que aquelas 18 pessoas eram mais pecadoras, mas usa o evento como um alerta geral, dizendo que todos precisam se arrepender. Ah, então ele amplia a questão, mas ainda conecta o desastre a uma necessidade de arrependimento. Isso. A conexão ainda existe. Mas espera, o artigo aponta para uma ideia nova, que surge também, certo? Algo que vai além do simples castigo. Sim. E essa é uma virada sutil, mas muito importante. Vem da Epístola aos Hebreus e usa uma palavra grega, paideia. Paideia. A tradução mais próxima seria disciplina ou educação. A ideia é que o sofrimento pode não ser a fúria de um juiz, mas a correção de um pai. Ah, interessante. Um pai que disciplina um filho, não por ódio, mas para educá-lo, para fortalecê-lo. Isso muda a perspectiva. O sofrimento passa a ter um propósito pedagógico de crescimento espiritual. E aqui a coisa fica realmente intrigante para mim. O evento que funda o cristianismo é a crucificação. O sofrimento de um inocente. E, curiosamente, a teologia cristã nunca, jamais, tentou explicar a cruz usando a lógica do castigo divino. Nunca. Ninguém argumenta que Jesus mereceu aquilo. Pelo contrário, é sempre enquadrado como expiação, como um ato de salvação.
Isso não cria um paradoxo gigantesco no coração da fé sobre o significado do sofrimento? Um paradoxo gigantesco. E é esse paradoxo que vai alimentar séculos de debate. Quando a gente chega no iluminismo, os filósofos começam a querer respostas mais lógicas, mais estruturadas. E aí surgem os grandes modelos de teodiceia que o artigo analisa. Certo. Todos eles, de uma forma ou de outra, partem do que o autor chama de princípio do bem maior. Princípio do bem maior. Sou um pouco vago. Na prática, como que os filósofos tentaram concretizar essa ideia? Basicamente, a ideia é que Deus permite um mal menor para alcançar um bem que não seria possível de outra forma. A partir daí, surgem alguns modelos. Um deles é o do livre-arbítrio. Ah, esse é clássico. Super clássico. Deus nos deu liberdade e o sofrimento no mundo é em grande parte o resultado do mau uso que a gente faz dessa liberdade. A culpa, nesse caso, é transferida para a humanidade. Ok, esse é um. E os outros? Outro muito influente é o modelo do melhor mundo possível, do filósofo Leibniz. Ele diz que o nosso mundo opera sob leis naturais consistentes. Um mundo sem dor seria, na verdade, um mundo caótico, de milagres constantes, onde as leis da física não funcionariam. Entendi. O sofrimento seria um subproduto inevitável de um universo ordenado. E mais, esse sofrimento é necessário para o nosso crescimento moral, o que alguns chamam de construção da alma. O artigo até usa um exemplo geológico disso, né? Usa. Sem a tensão das placas tectônicas que causa terremotos, a gente não teria as montanhas. Faz sentido dentro de uma certa lógica. E qual seria o terceiro modelo principal? O terceiro é o mais antigo de todos, o modelo retributivo. É a ideia clássica do Antigo Testamento, sem rodeios. O sofrimento é o castigo de Deus pelo pecado. É o mais simples e, como vamos ver, o que mais teimou em persistir na mentalidade popular. E todos esses debates teóricos, essas ideias filosóficas, foram colocadas à prova de uma forma brutal em 1º de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. Por que esse evento foi um divisor de águas tão grande? Porque ele foi o desastre perfeito para abalar a consciência europeia. Lisboa era uma das cidades mais ricas e devotas da Europa. O terremoto aconteceu num dia santo, o dia de Todos os Santos, de manhã, quando as igrejas estavam lotadas de fiéis. Nossa! E foram justamente as igrejas, com suas estruturas pesadas, que desabaram primeiro, matando milhares de pessoas em pleno ato de adoração. A ironia era cruel demais. Imagina o choque. Enquanto o clero e muitos fiéis rapidamente declararam que era um castigo divino, pensadores como Voltaire olharam para aquela carnificina e disseram: não, isso não faz sentido. Crianças morrendo nos braços das mães, isso não pode ser a justiça de um Deus bom. Então Voltaire está basicamente dizendo que é tudo um caos sem sentido, um horror inexplicável. Alguém rebateu isso? Qual foi a alternativa que não fosse simplesmente voltar pro Deus quis assim? Sim, e foi uma resposta genial de Jean-Jacques Rousseau. Ele olhou para a mesma situação e disse: o problema não foi só o tremor de terra. O problema foi que os habitantes de Lisboa escolheram viver amontoados em casas de 6, 7 andares. Ah, ele mudou o foco. Totalmente. Ele continuou: se vivessem espalhados pelo campo, em casas mais baixas, o desastre não teria sido tão grande. Foi uma ideia radical para a época. Rousseau foi um dos primeiros a argumentar que um desastre não é só um evento natural. Ele é uma construção social. Uma construção social. Ele tira Deus da equação da causa. Exato. E coloca o foco nas decisões humanas. Isso é uma mudança de perspectiva brutal. Mas o que eu acho fascinante, e o artigo explora isso muito bem, é que enquanto essa elite intelectual debatia em Paris e Genebra, as pessoas no chão que viviam os desastres tinham as próprias ideias, né? Exatamente. O autor chama isso de história oculta das respostas aos desastres. É oculta porque os relatórios oficiais, os estudos científicos geralmente ignoram ou tratam as interpretações religiosas populares como mera superstição. Algo a ser superado. Isso. Então essa parte da história fica apagada. Para resgatar essa história, o artigo cataloga vários desastres desde 1900 e analisa as reações. E o que mais salta aos olhos nisso? A incrível persistência da ideia de
punição divina. A gente tende a pensar que isso é coisa da Idade Média, mas não é. Em 1902, a erupção do Monte Pelé na Martinica destruiu a cidade de Saint-Pierre. Certo. A interpretação dominante na época, tanto entre sobreviventes quanto na imprensa internacional, foi a de que a cidade, conhecida como a Paris das Caraíbas, estava sendo punida por sua imoralidade. Isso não acontece só no passado ou em lugares que a gente poderia considerar mais isolados. O artigo traz um exemplo que me deixou de queixo caído. Da Itália, em 2001. Esse mesmo. Durante uma erupção do vulcão Etna, na Sicília, uma região rica, moderna, no coração da Europa, o arcebispo local celebrou uma missa na encosta do vulcão para tentar parar o fluxo de lava. E não foi um evento pequeno, né? Não. Cerca de 7.000 pessoas compareceram. 7.000 pessoas. 7.000 pessoas. Em 2001. Isso quebra totalmente aquela noção de que esse tipo de fé é algo do passado. Mostra como a ciência e a fé não vivem em mundos separados. Elas acontecem na mesma rua, na mesma hora. Na vida das mesmas pessoas. E essas respostas populares raramente são simples. Às vezes, são instrumentalizadas politicamente. O artigo cita um terremoto na Romênia em 1940. O que aconteceu lá? Grupos fascistas locais, apoiadores dos nazistas, usaram o desastre para dizer que Deus estava do lado deles, punindo seus oponentes. O desastre vira uma arma de propaganda. Nossa, que pesado. E em outros lugares, como no México, as reações a erupções do vulcão Popocatépetl misturam rituais católicos com lendas astecas pré-cristãs, um sincretismo cultural riquíssimo. O que me leva a outro ponto que o artigo levanta, que é a tal da dissonância cognitiva. Como funciona isso no contexto de um desastre? É a capacidade humana de manter duas ideias aparentemente contraditórias ao mesmo tempo, sabe? A mesma pessoa que vai à missa na encosta do vulcão rezar por um milagre para parar a lava, um minuto depois está conversando com a Defesa Civil e ajudando a organizar a evacuação da sua família. De forma totalmente pragmática. Exatamente. Uma crença não anula a outra. A fé na intervenção divina e a confiança na ação humana coexistem, lado a lado. Ok, então temos essa complexidade toda nas respostas populares. Mas, do lado mais acadêmico, tanto da teologia quanto dos estudos de desastres, o artigo diz que houve uma verdadeira revolução a partir dos anos 1980. O que aconteceu? Aconteceram duas revoluções em paralelo que acabaram se encontrando. Do lado dos estudos de desastres, o modelo dominante que vinha, principalmente dos Estados Unidos, era muito focado na geofísica. Um desastre era um evento físico extremo. Um terremoto de magnitude X, um furacão de categoria Y. Isso. A solução, portanto, era técnica. Construir prédios mais fortes, criar sistemas de alerta, basicamente, transferir tecnologia dos países ricos para os pobres. Parece lógico. Onde que estava o erro, segundo os críticos? O erro estava no foco. Os críticos, muitos deles de países em desenvolvimento, começaram a dizer: o problema não é o tremor de terra. O Japão tem tremores fortíssimos e poucas pessoas morrem. O Haiti tem um tremor mais fraco e centenas de milhares morrem. A diferença é brutal. Então, o que mata não é a ameaça natural, é a vulnerabilidade humana. Pobreza, desigualdade, moradias precárias, corrupção. A fórmula mudou para: risco é igual a ameaça multiplicada pela vulnerabilidade. E o artigo dá algum dado que ilustre essa mudança de forma clara? Dá um dado demolidor. No século XX, 99% das mortes causadas por erupções vulcânicas ocorreram em países em desenvolvimento. 99%? 99%. A ameaça dos vulcões é global, mas o risco de morte é quase que exclusivamente concentrado entre os mais pobres. Não é o vulcão que mata, é a pobreza. Uau! 99%. Isso muda tudo. Então, como que essa revolução nos estudos de desastres se conectou com o que estava acontecendo na teologia na mesma época? Elas se espelharam perfeitamente. Enquanto os cientistas sociais diziam que a causa do desastre era vulnerabilidade, muitos teólogos olhavam para aqueles modelos antigos de teodiceia, de justificar Deus, e começaram a achá-los moralmente insatisfatórios. Parecia um exercício intelectual frio, distante do sofrimento. Exato. Tentar explicar por que um Deus bom permitiria um terremoto parecia a pergunta errada. E qual passou a ser a pergunta certa? A pergunta certa passou a ser:
poder. Por que as pessoas são forçadas a viver em condições tão precárias que um evento natural se transforma num desastre de enormes proporções? E aí surge uma nova abordagem teológica, que o artigo chama de libertacionista. Libertacionista. Ela vira o jogo completamente. O foco sai da ação de Deus e vai para a responsabilidade humana, de uma forma muito mais radical. O conceito-chave é o de pecado estrutural. Pecado estrutural. Explica isso. A ideia é que a causa da vulnerabilidade não é o pecado individual de uma pessoa, mas os sistemas injustos que governam o mundo. A ganância corporativa, a desigualdade econômica global, os sistemas políticos corruptos. Esses sistemas são o pecado estrutural que coloca milhões de pessoas em risco. Entendi. Então, nessa nova visão, o papel de Deus também muda drasticamente, imagino. Ele não é mais o agente que envia o desastre. Exatamente. Deus deixa de ser o causador transcendente que pune ou testa a humanidade de longe. Ele passa a ser visto como imanente, ou seja, presente dentro do sofrimento. O modelo passa a ser Cristo na cruz. Deus não está causando o sofrimento, ele está sofrendo com as vítimas inocentes. E a responsabilidade pela prevenção recai sobre nós. Inteiramente. Recai sobre a humanidade e suas estruturas sociais, políticas e econômicas. Mas aí a gente chega numa questão fundamental, né? Se a culpa não é da ira de Deus, e sim da injustiça humana, qual passa a ser o papel da igreja no meio de um desastre? O papel muda de religioso para profético. Não se trata mais de fazer rituais para apaziguar um Deus zangado. Trata-se de lutar contra as estruturas de pecado que criam uma vulnerabilidade. É organizar a comunidade, denunciar a corrupção, exigir moradias seguras. A ação se torna eminentemente prática e política. Exato. Então, para a gente amarrar tudo, a jornada que a gente explorou hoje é gigantesca. Saímos de uma visão de desastres como atos de Deus, um mistério da vontade divina, e chegamos a uma compreensão deles como o produto de uma interação complexa entre a natureza e, principalmente, as vulnerabilidades que nós mesmos criamos. E a grande conversa teológica se moveu de como podemos justificar Deus para como podemos responsabilizar a humanidade. É uma virada e tanto. E o mais poderoso é a sinergia que essa nova visão cria. Ela permite que organizações religiosas e comunidades de fé atuem em desastres de forma muito eficaz. Elas não ficam mais paralisadas pela pergunta: por que Deus permitiu isso? O foco muda para ajuda prática e, mais importante, para a luta contra as causas da injustiça. O artigo ressalta um ponto sobre isso, né? Sobre a capilaridade das igrejas. Exato. É algo óbvio, mas poderoso. As igrejas estão presentes em quase todas as comunidades do mundo, especialmente nas mais pobres e remotas. Elas têm um alcance que poucas ONGs têm e podem se tornar fontes vitais de ajuda local e liderança moral nesse novo modelo de ação. Para encerrar, o artigo deixa uma provocação teológica final que eu achei muito interessante, especialmente para quem vive em países desenvolvidos, mas em áreas de risco. É uma reflexão sobre livre-arbítrio. A proposta é que, como as pessoas escolhem livremente viver em lugares de risco, como perto de falhas geológicas ou vulcões, Deus não pode prever a quantidade de sofrimento que resultará dessas escolhas. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo que a escolha seja arriscada. Isso, colocando a responsabilidade diretamente na escolha humana, mesmo quando temos recursos para nos preparar. E isso nos leva a uma pergunta final para refletir. Quanto do risco que a gente enfrenta no nosso dia a dia é, na verdade, resultado de uma escolha que fizemos livremente? E, a partir daí, qual é a nossa real responsabilidade? Este foi O Cristianismo e os Desastres, um podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O podcast O Cristianismo e os Desastres está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.